É bem comum hoje em dia vermos as pessoas com dentes perfeitos. A estética dos dentes é um serviço que tem muita procura. E as facetas de porcelana são uma opção para melhorar o sorriso. A dentista Karine da Odontotop já está aqui no estúdio e vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Karine, seja bem-vinda ao programa e já nos explica o que é esse material aí que vocês estão tanto usando. Então, as facetas em cerâmica ou porcelana são facetas no qual a gente consegue devolver uma nova estética, formato, harmonia e melhorar a cor do sorriso através desse material que é instalado, através desse material que nós chamamos de facetas em porcelana ou cerâmica. Então, são materiais que devolvem toda essa harmonia e estética para o sorriso. E eles têm uma durabilidade muito longa quando comparada às resinas, que também são excelentes indicações dependendo de cada caso. Eu ia perguntar isso, qual é a indicação? Todo mundo pode fazer ou tem algumas pessoas que não? Basicamente, o tratamento com as facetas em porcelana está indicado para aqueles pacientes que desejam alterar o formato, a cor e a harmonia do sorriso, ou seja, tem uma indicação estética. Porém, nós precisamos entender que não são todos os pacientes que têm essa indicação. Muitas vezes os pacientes buscam uma melhor estética do sorriso que naturalmente será resolvido ou com um clareamento ou com um procedimento que não necessariamente é as facetas em cerâmica ou porcelana. Por isso é muito importante que esse paciente passe por uma avaliação com um profissional especializado e consciente de indicar este procedimento em realmente os casos em que é necessário. E além da estética, que eu acho que é o principal que hoje o pessoal procura, ele pode ajudar em alguma questão de mordida, melhorar também ou não tem ligação? Sem sombra de dúvidas, quando a gente fala em estética, a gente não separa a questão funcional, até porque não podemos devolver um tratamento pensando em estética sem pensar na função. Então, os dois estão muito associados, a estética e a função. Com toda certeza, a função mastigatória também ajuda bastante. E o pessoal de casa talvez tenha dúvida como funciona com o dente natural que a gente tem. Ele pode afetar em alguma coisa ou não? Isso é uma questão muito importante que vários dos pacientes nos perguntam, Eduarda, no seguinte sentido. Muitos deles ficam com a preocupação de que os dentes vão ser muito desgastados. E hoje existe uma preocupação muito grande dos profissionais conscientes em, sim, realizar um desgaste, mas um desgaste muito seletivo, um desgaste mínimo, um desgaste conservador. Isso porque antigamente era muito comum que os desgastes eram mais agressivos, os desgastes mais excessivos. Hoje, existe sim a necessidade de realizar um pequeno desgaste, mas é um desgaste muito conservador quando comparado com aqueles desgastes mais antigamente. Isso porque com a evolução das tecnologias, evolução também das cerâmicas, sabe-se que o desgaste pode ser um mínimo suficiente. Desgastes de 0,1 milímetros já é o suficiente para realizar o tratamento com as facetas. E tem alguma idade indicada para fazer? Porque as crianças, os adolescentes, eles ainda estão nessa formação. Tem alguma idade mínima para poder começar a fazer esses tipos de tratamentos? Olha, antes dos 18 anos nós não indicamos. Então, é muito comum mesmo adolescentes virem procurar esse tratamento, porém, ele tem sim uma indicação a partir dos 18 anos. E o pessoal que coloca essas facetas de porcelana, quais são os cuidados logo depois e no dia a dia? Os mesmos cuidados que um paciente com dentes sem cerâmica, o paciente que possui as cerâmicas também vai ter que ter. Por exemplo, tem que fazer consulta periódica no dentista, precisa escovar da maneira correta, passar o fio da maneira correta. Então, uma peça em cerâmica, uma peça em porcelana, desde que muito bem instalada, não vai haver infiltrações. Então, o paciente precisa tomar os mesmos cuidados que um paciente que não tenha cerâmicas, né? Evitar de comer alimentos muito duros. Um paciente sem porcelanas também precisa evitar comer alimentos muito duros. Então, esses os cuidados que a gente sempre preconiza. E quem coloca porcelana pode tirar algum dia ou é uma coisa vitalícia? Assim, o paciente que faz as cerâmicas, ele precisa trocar no decorrer dos anos. Quantos anos? Depende muito de paciente para paciente.
Então, a gente sempre diz que as cerâmicas duram mais do que as resinas, porém as resinas também podem durar mais tempo. Mas independente de resinas ou porcelana ou cerâmica, esse paciente nunca vai poder remover e deixar o dente naturalmente como era antes. Vai precisar trocar por outro material, então remove a cerâmica e troca por outras. E qual é a dica, o recado para o pessoal de casa que está interessado em fazer alguma avaliação para esses tipos de tratamentos estéticos? Nós deixaremos aqui os nossos telefones, o nosso contato, para fazer uma avaliação, como disse, com profissionais conscientes e competentes, especialistas na área, para indicar realmente, entender qual a real indicação de cada paciente. Nossos telefones são 3340-0232, unidade Centro, e 3340-0242, a nossa unidade EFAP. Sempre com muito cuidado, zelando a saúde do dente, né, Karine? Sem sombras de dúvidas. Muito obrigada por vir mais uma vez ao Ver Mais. Ficam essas dicas aí pra gente manter a saúde dos nossos dentes.